gostaria de abordar um assunto que com certeza é pauta, está na pauta, ou deveria estar na pauta de cada um de nós: a reforma tributária. Observamos com reservas e preocupação o fato de que no caminho a reforma administrativa parece ter sido perdida. Acreditamos que esta deveria ser uma prioridade, pois definir o tamanho do país que desejamos é essencial antes de discutirmos de que maneira financiá-lo. A SIC Caxias continuará monitorando atentamente os desdobramentos e, de forma diligente, pleiteando pela priorização e implementação da reforma administrativa. Em nome da SIC Caxias, agradeço a presença de cada um e desejo uma reunião almoço produtiva e enriquecedora. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na vitrine RA da edição de hoje, temos a participação de duas associadas. A primeira é a agência IMC Marketing Sob Medida. A agência é uma empresa de publicidade full service com foco em estratégias de marketing que vão do digital ao offline. Com empatia, há mais de 20 anos, criam conexões duradouras e verdadeiras entre pessoas e marcas, entregando soluções de marketing, comunicação e publicidade sob medida para seus clientes. E vamos ao sorteio da IMC. A ganhadora é a Bruna Base, isso aí, da SSU, SSI Saúde. Parabéns! Tu retira teu brinde no final da RA, no espaço da nossa associada. Também está conosco na vitrine a associada e nucleada do nosso Núcleo Setorial de Saúde da SIC Caxias, a Mobilitare. A Mobilitare Saúde é uma empresa multiprofissional sólida no mercado, atuando há 18 anos na região Macro-Serra, na prevenção e reabilitação em saúde, com foco em excelência assistencial e modelos inovadores de negócios. Tem atuação em 4 áreas: ambulatorial, domiciliar, hospitalar e fisioterapia do trabalho. E seu compromisso é com a entrega de valor em saúde ao cliente, proporcionando a ele infraestrutura completa, tecnologias em equipamentos e modelos assistenciais referenciados cientificamente, a fim de promover sua saúde de forma integral. E temos sorteio da Mobilitare também. O nosso ganhador da Mobilitare é o Tenório da UX FM. Parabéns! Senhoras e senhores, agora teremos um momento especial em nossa RA com a renovação do patrocínio Diamante do Círculo Saúde para as edições da RA de SIC Caxias de 2024. Para a assinatura, então, simbólica desse contrato, convido ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro, e o diretor-geral do Círculo Saúde, Gilberto Quissini. Por gentileza, ao palco. Watching every motion in my foolish lover's game. On this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to
some secret place inside. Watching in slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Novamente, agradecemos então por essa renovação de parceria para o ano de 2024. Lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular e o QR dos telões ou na sua mesa. Já está conectado conosco e eu convido para a sua apresentação o nosso palestrante Eliezer Silva. Eliezer, bom dia. Bem-vindo à nossa RA SIC Caxias. Muito obrigado. Todos me ouvem bem? Sim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é uma grande honra participar de um evento como esse. Lamento muito minha presença virtual, já foi explicada a principal razão da minha ausência. Tivemos que, nos últimos dias, reforçar a segurança de todas as unidades do Einstein, que hoje já somam 50 unidades espalhadas na região metropolitana de São Paulo e também fora do estado de São Paulo. De qualquer forma, estamos bem e reforço meu agradecimento a participar desse convite e que eu espero que nos próximos minutos, vou tentar ser bastante sintético para nós podermos conversar sobre o tema. Eu resolvi mostrar e abordar 4 grandes mensagens que hoje ocupam o planejamento estratégico de qualquer instituição de saúde. A abordagem aqui será de uma visão macro sobre esse processo e imagino que no debate a gente possa aprofundar e até trocar experiências, dada que a região de Caxias, como foi mencionada, é um polo bastante grande e desenvolvido, que pode, com parcerias e com desenvolvimento local, utilizar parte desse material para nós conversarmos a posteriori. Quais seriam hoje as 4 grandes questões que estão permeando as discussões de grandes instituições de saúde no Brasil e fora do Brasil? A primeira é que a inovação no setor de saúde está vindo de fora. E eu mostro exemplos claros desse movimento. A segunda mensagem é que o mercado de saúde no Brasil está se reconfigurando. E nós precisamos olhar para as tendências mundiais para entender esses movimentos e tornar o nosso sistema de saúde mais equânime e mais eficiente. E a terceira, mostrar uma solução que está sendo desenvolvido aqui no Einstein, que eu chamei aqui de uma potencial solução interna, que congrega parte das mensagens anteriores, incluindo inovações, tecnologia, para oferecer um novo serviço à população brasileira. Por que a inovação está vindo de fora? Tem se debatido muito a razão de que grandes empresas de tecnologia, aqui eu cito a Meta, dona da Facebook, a Alphabet, do Google, Amazon, Microsoft e Apple, que nos últimos anos tiveram um crescimento grande, na ordem de 20%, tanto da sua receita quanto do seu lucro, e que a partir de 2022, esse crescimento, embora não tenha parado, ele ganha uma velocidade muito menor do que acontecia anteriormente. E, basicamente, esse fato acontece em virtude de vários movimentos mundiais
relacionados à forma como a tecnologia está sendo utilizada, com o processo que a China passa nesse momento, que em paralelo àquilo que nós chamávamos de globalização, hoje a gente fala de slowbalization, em função de um crescimento menor da China. E um fenômeno interessante, que é a disputa por talentos nessa área e uma maior competição. Todos esses fatores, obviamente existem outros, fez com que todas essas empresas de altíssimo poder de investimento, de altíssima tecnologia e, portanto, de capilaridade, olhasse o mercado da saúde como um mercado potencial de crescimento. Aquilo que eles mesmos e seus CEOs chamam do mercado trilionário da saúde. Por que isso está acontecendo? Porque se nós olharmos o dispêndio de capital nos Estados Unidos na área de saúde, cerca de 19% do produto interno bruto, nós estamos falando em algo como 4 trilhões de dólares. E aí nós procuramos cases na literatura para exemplificar para os senhores o que isso significa, e pegamos o caso da Amazon, que há cerca de 5 anos atrás iniciou várias parcerias para criar empresas no setor de saúde e teve que se redesenhar e se reinventar constantemente ao longo dos anos para entender como um sistema de saúde funciona e o que é diferente daquilo que eles vinham praticando em outras áreas, por exemplo, no e-commerce, ou mesmo nos serviços de nuvem. Então, após iniciativas e fracassos sintetizados nesse slide, a Amazon, mais recentemente, adquiriu uma empresa de atenção primária chamada One Medical pelo valor de 4 bilhões de dólares, ou cerca de 20 bilhões de reais, e que está criando cada vez mais um grande ecossistema de saúde, aliando tecnologia, capacidade logística, capacidade de comunicação, atenção primária, urgência e emergência em plataformas de telemedicina, junto com atendimento físico. E mais recentemente, talvez vocês tenham recebido essa informação, dentro do seu serviço Prime, ele disponibiliza nos Estados Unidos, através da plataforma Amazon Clinics, por $9, um acesso ou uma assinatura que dá direito a parte desse sistema de saúde que está sendo criado. No passado, a Amazon já comprou empresas de farmácia customizada que entregam aquilo que foi prescrito pelo médico, adquiriu a Whole Foods no sentido de integrar as plataformas de alimentação saudável a um sistema de saúde que faça sentido, e isso é apenas um dos investimentos da Amazon, que hoje detém toda a parte que nós conhecemos de streaming, de nuvem, de entrega de produtos em casa, aliando serviços domiciliares, plataforma de telemedicina, plataforma de pagamento e agora um plano de assinaturas, dando acesso a esse ecossistema da Amazon. Então essa seria uma das mensagens que eu chamei "a inovação está vindo de fora". Para tentar consolidar toda essa informação, eu apresento aqui, além da Amazon, o Walmart, que todos nós conhecemos como um supermercado, e hoje o Walmart tem clínicas dentro das suas instituições, dentro do seu varejo, disponibiliza atendimento de dispensação de medicamentos, tem uma parceria com um pagador ou com uma operadora de plano de saúde, que é a United Healthcare, que aqui no Brasil é dona da Amil, criou uma plataforma Walmart Health e, para surpresa de todos, alguns poucos meses atrás, está lançando uma faculdade de medicina para formar o seu próprio profissional, que virá a atuar numa plataforma de saúde bastante diferente daquela que nós conhecemos. Da mesma forma, as duas maiores farmácias ou redes de farmácia nos Estados Unidos, a CVS e a Walgreens, tanto na dispensação de remédios como cuidados primários, atenção primária, home care e atendimento virtual, e a CVS, uma parceria com a Atena, tem criado o mesmo ecossistema para a entrega de serviços digitais e físicos em parcerias ou não
com operadoras de planos de saúde. Então, isso aqui é um pouquinho daquilo que eu chamei a inovação está vindo de fora. A segunda mensagem é: o mercado de saúde brasileiro está se reconfigurando. A gente tem visto uma recuperação na saúde suplementar, com um aumento no número de beneficiários. Isso vem acontecendo mês após mês, desde o início da pandemia da Covid-19, e a projeção para o mês que vem é que nós cheguemos a 51,5 milhões de usuários na saúde suplementar, batendo o recorde anterior do ano de 2014. E é interessante notar que dentro da saúde suplementar, quando nós olhamos os prestadores hospitalares dentro desse setor de saúde, nós olhamos nesse gráfico abaixo que há um comportamento errático entre fechamento de hospitais e abertura de novos hospitais. E um crescimento grande de prestadores hospitalares com características privadas com fins lucrativos. Então, esse cenário ele vem muito ao encontro de um processo de consolidação em que grandes empresas, ligadas ou não a fundos imobiliários, mas empresas de capital aberto, vêm consolidando o mercado, tanto do lado das operadoras, quanto do lado dos prestadores, no caso aqui, de hospitais privados. Notem em detalhe, em azul e em vermelho, como acontece essa dinâmica dentro do setor de saúde, de abertura e fechamento de hospitais. O que nós queremos, todos nós, empresários, que grande parte arcam com os custos do financiamento da saúde suplementar, haja visto que 70% hoje dos planos que dão acesso à saúde suplementar são planos coletivos ligados a empresas, e esse é um fórum ideal para conversarmos sobre isso, financiam boa parte do sistema de saúde suplementar, que vem passando por um processo de consolidação. E aqui nós tentamos, dentro da nossa área de planejamento estratégico, obviamente não vou entrar em detalhes, mas só para os senhores terem uma ideia da magnitude e da complexidade do mercado de saúde. O que nós estamos tentando colocar num único slide são os diferentes movimentos de diferentes empresas que atuam na área de prestação de saúde, de operadoras, na área digital, ensino e consultoria, pesquisa e inovação, além de outras. Qual é a ideia que eu quero mostrar aqui? É que, além do processo de consolidação, tem havido uma perda das fronteiras entre as organizações. O Einstein, por exemplo, como veremos a seguir, ele deixa de ser um hospital, como foi criado no início da década de 70, e além de ser um grande sistema de saúde, hoje com 20 mil colaboradores e 50 unidades, 30 na área pública e 20 na área privada, ele atua na área digital, na área de ensino e consultoria, pesquisa e inovação. E algumas empresas que lá atrás nós conhecíamos como medicina diagnóstica entram no setor de prestadores de saúde na área hospitalar ou de clínicas. E algumas até, redes hospitalares, adquirem operadoras de saúde e também criam suas plataformas digitais. Portanto, quando a gente tenta olhar os principais movimentos de mercado, eu tentei classificar aqui aquilo que a gente chama de consolidação ou de movimentos transacionais, horizontal, vertical, criação de conglomerados, atividades complementares e extensão. Se nós olharmos a Redditor, no início das suas atividades de consolidação, basicamente nós tínhamos aquisições de hospitais de forma progressiva ao longo dos anos, criando hoje uma rede que supera 60 unidades em todo o país. E como a gente vai ver a posteriori, houve uma aquisição bastante importante no mercado, que foi a aquisição de uma operadora de plano de saúde, a Sul América. A Apvida construiu uma consolidação vertical, congregando suas ações de operadora com aquisição de prestadores de saúde. Assim como se cria conglomerados, isto é, eu não retenho as minhas atividades apenas a segmentos relacionados, mas entro no mercado digital, entro no mercado informacional, de Big Data, Analytics, entre outras atividades. Ou como o Fleury, que além das suas atividades de medicina diagnóstica,
entra em clínicas de infusão, mercado de ortopedia, clínica de olhos e assim por diante. Ou empresas que mudam seus segmentos, estendendo seu portfólio de saúde, de serviços. E aqui é um resumo desses movimentos para os senhores entenderem essa complexidade. Aquilo que é vertical, que seria na mesma linha de cadeia de serviços. Na linha horizontal, eu adquiro a mesma atividade e vou consolidando, Redditor, Fleury, DASA e assim por diante. Tem uma visão na diagonal, que são investimentos em tecnologias e plataformas digitais. E aqui esse material, depois eu posso disponibilizar para todos vocês, mostram o Einstein, a Sul América, o Fleury, Grupo Santa Celina, Barra d'Asa, Bradesco, Sírio-Libanês, fazendo os seus movimentos em cada uma dessas consolidações, vertical, horizontal e digital. Portanto, essas organizações deixaram de ser como nós conhecíamos antigamente, diversificando seus portfólios e tentando incluir nas suas atividades aqueles movimentos de tecnologia e de varejo que eu mostrei inicialmente. E aí, obviamente, nós poderíamos olhar os detalhes de cada um desses movimentos de consolidação, o que significa Redditor com Sul América, como que se deu essa transação, seus múltiplos, o que está sendo observado pelo mercado financeiro sobre essas atividades depois da consolidação, e o mesmo valeria para nós olharmos a recente fusão do Grupo Fleury com o Grupo Pardini, hoje constituindo uma empresa combinada na ordem de 7 bilhões de reais, juntando as duas receitas, e muito mais do que isso, há uma complementariedade geográfica e de atividades B2C e B2B entre essas duas empresas, consolidando de uma maneira bastante importante o mercado de medicina diagnóstica, mas essa sinergia ela não é amparada apenas na medicina diagnóstica, uma vez que essas empresas criaram outros serviços em parcerias com outras instituições, como foi o caso recentemente entre Fleury e Einstein, e agora Pardini, criando uma plataforma de genética que já nasce como a maior empresa de testes genéticos da América Latina. A terceira mensagem é o que aparece no portfólio de crescimento de instituições de saúde no mundo e que também tem importantes recados para nós aqui no Brasil. O que a gente tem visto bastante em diferentes regiões do mundo, recentemente tivemos, alguns meses atrás, em Israel, na China, nos Estados Unidos e na Europa, é que há um crescimento importante da questão de mão de obra assistencial, que é essa barra mais escura embaixo, que tem feito com que as instituições procurassem mecanismos de aumento de eficiência operacional, muito pautada na incorporação de tecnologia para ganho de eficiência operacional, tanto na área de dados, de Big Data, quanto de inteligência artificial. E essa é uma preocupação de boa parte das instituições que visam garantir ou preservar suas margens operacionais para que possam ter um poder de investimento para os próximos anos. Isso é um recado bastante importante para as organizações de saúde no Brasil e nós estamos bastante atentos a esses movimentos, tanto aqui no Einstein e com as nossas parcerias em diversas partes do Brasil, tentando, de um lado, manter a qualidade e segurança, que é inegociável para nós aqui da instituição, com essa questão de eficiência operacional. E a gente olha essas análises de grandes consultorias, onde que está o crescimento do ponto de vista de imagem em partes segmentadas do sistema de saúde. E aqui eu chamo a atenção, reforçando o que eu falei até este momento, da questão de investimento grande em dados, análises, softwares e plataformas. Para os senhores terem uma ideia, o Einstein investia cerca de 8 a 10% em tecnologia da informação em meados da década passada, e hoje esse montante chega a 21%. Imaginem os senhores uma empresa de saúde que investe 20% da sua receita
desculpa, 20% do seu investimento, do seu CAPEX, em área de tecnologia de informação. E essa iniciativa, ela vem pautada em dados que reforçam a importância da incorporação tecnológica. Da mesma forma que nós olhamos o segmento de prestadores, e claramente existe uma das tendências, principalmente em grandes centros, de que além das unidades hospitalares destinadas à alta complexidade, a criação de centros cirúrgicos ambulatoriais ou centros cirúrgicos avançados é uma das tendências mundiais. Por isso que a gente tem feito muito investimento nessa área de cirurgia ambulatorial, também com incorporação tecnológica. E, por fim, quando se olha perspectivas futuras, tanto do ponto de vista de prestadores, das operadoras, dos usuários, a gente vê uma série de fronteiras, né, na transformação do cuidado e na incorporação tecnológica, bem como aquilo que eu já comentei na simplificação administrativa e produtividade clínica. Em virtude do tempo, eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas, estou à disposição para conversarmos na sequência, mas só para dar alguns exemplos daquilo que hoje se olha em diferentes mercados, esses dados falam do olhar centrado no paciente. Isto é, dentro desse grande setor de saúde, quando se olha dentro do mercado americano e se investe cerca de 400 bilhões de dólares nessas dimensões, isso, antes da pandemia, era um valor cerca de 1/3. E quando se olha a barra de 150 a 200 bilhões na área de saúde, não é o setor de saúde tradicional, hospitais, clínicas, medicina diagnóstica e assim por diante. É aquilo que se investe desde o ponto de vista de aplicativos e de outras soluções para resolver questões que hoje os consumidores estão demandando. Da mesma forma que há 10 anos atrás nós investimos em telemedicina, teve um crescimento exponencial na nossa área de telemedicina em 2020 com o advento da pandemia, mas, apesar dos picos relacionados ao atendimento dos ciclos da Covid-19, nós nunca mais voltamos ao patamar anterior, isto é, a gente faz um número de atendimentos cerca de 12 vezes maior do que na área pré-pandêmica dentro da área de telemedicina. Por fim, o que nós estamos planejando para os meses subsequentes? Simplesmente a incorporação de boa parte dessas mensagens. Como eu falei, o Einstein é uma instituição focada em qualidade e assistência em serviços assistenciais. Nós hoje temos a capacidade de monitorar o cuidado e a adoção de práticas saudáveis pelo nosso cliente. Estamos cada vez mais criando áreas físicas e áreas digitais que visam promoção à saúde e não simplesmente um aspecto reacional aos agravos de saúde, como foi comentado anteriormente, por exemplo, o serviço de check-up, e monitoramos o tempo inteiro, entendendo quais são os insights que vêm dessa grande base de dados que nós temos na instituição, dentro de uma plataforma de cuidado que a gente chama de uma plataforma de saúde, junto com as nossas áreas assistenciais, por isso esse mundo mais digital, mais físico e digital. E criamos então o cuidado integrado à saúde, que integra tecnologia como suporte e apoio, a experiência do paciente, a monitoração da jornada do paciente, a criação de linhas de cuidado baseado em protocolos assistenciais que salvaguardam qualidade e segurança, os aspectos de regulação de uma rede, isto é, hoje o Einstein, para os seus colaboradores e dependentes, que já é uma comunidade de 40 mil pessoas, é capaz de interferir na rede assistencial, além de atender boa parte dessa demanda dentro das nossas instalações. E como eu falei, os indicadores são acompanhados de forma periódica. Portanto, essa jornada que nós conhecemos tradicionalmente no mercado de saúde, ela deve ser ampliada. E eu contaria essa história para finalizar em 2 minutos a minha apresentação, é que antes o Einstein olhava muito mais aqui para a direita, para serviços hospitalares.
criou uma grande área de medicina diagnóstica, que hoje, para vocês terem uma ideia, ela representa grande parte do resultado operacional da instituição. Mais recentemente, criamos uma atividade relacionada à atenção primária para a saúde suplementar. Investimos em tecnologia e em expertise na coordenação de cuidado. Como talvez vocês saibam, o Einstein tem uma incubadora de startups e uma delas nos auxilia numa plataforma de coordenação de cuidado. Mas grande parte daquilo que tem a ver com as nossas condições de saúde não está dentro do sistema de saúde. Está aquilo que a gente genericamente chamou de vida. Boa parte das nossas vidas, ela está fora do sistema de saúde. E a organização de saúde moderna tem que entrar em contato com essas pessoas, não aguardando simplesmente de um ponto de vista reativo, mas que eu seja capaz de influenciar hábitos, entender a genética dessas pacientes, e aí está grande parte dos desfechos de saúde, e quando ela entrar no sistema de saúde, pela porta de entrada, nós sejamos capazes de oferecer o cuidado certo, na hora certa e naquilo que ela realmente necessita, evitando assim desperdícios, superutilização do sistema de saúde e na ponta entregando o valor, que é o que está na missão do Einstein, que é entregar vidas mais saudáveis. Esse cuidado integrado acessível, como nós chamamos esse produto, será negociado com diferentes operadoras de plano de saúde para oferecer a um público que hoje não tem acesso ao Einstein um serviço coordenado, baseado em atenção primária, mas com grande foco em hábitos e promoção à saúde. E aí tem todo um processo de estratificação, mostrando como essa pessoa navegará dentro do sistema de saúde, mostrando claramente como se integra os diferentes partes de um sistema, desde que haja uma inteligência baseada em dados, atendendo às principais necessidades da população. Eu pararia por aqui e fico à inteira disposição dos senhores para a gente conversar sobre esse tema que realmente é um grande desafio para os gestores de saúde e, por não dizer, para toda a sociedade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e pela atenção dos senhores. Nós agradecemos a apresentação e eu vou convidar o nosso presidente Celestino para fazer a mediação das perguntas. Muito obrigado, doutor Eliezer. É uma pena que nós não possamos estar juntos aqui na Serra Gaúcha, curtindo um pouco do que de bom a Serra também tem para oferecer a todos os nossos visitantes. Mas quem sabe no futuro próximo aí nós possamos nos encontrar. Eu tenho inscrito aqui para a primeira pergunta, então, o nosso secretário municipal de Logística e Recursos Humanos, que representa nesse nosso encontro a Prefeitura Municipal, o Ronaldo Poniatti. Ao microfone, Ronaldo. Perfeito. Obrigado, presidente. Aqui representando o poder público, nos encanta muito, né, nos surpreende ver toda essa gestão estratégica, o planejamento e principalmente a evolução tecnológica que tem interferido muito na evolução da saúde também e na prestação de serviço. E nós ficamos aqui sempre refletindo como está posicionado o setor público, a saúde pública, o sistema público de saúde. Como o senhor, na sua visão, fez esse prognóstico, onde podemos estar evoluindo, quais são os caminhos hoje da saúde pública? Muitíssimo obrigado pela pergunta, secretário. O Einstein, como eu comentei anteriormente, ele faz a gestão de 30 ativos do setor público. Temos 2 hospitais públicos de gestão municipal aqui em São Paulo e outro na região central, centro-oeste do país, na região de Goiânia. Na cidade de São Paulo tem cerca de 20 unidades básicas de saúde, além de AMAs, AMES e CAPS. O que a gente tem observado é que existe uma tendência de muitos municípios e estados de procurarem esse tipo de parceria
para que juntos, não é uma ação isolada nem de uma parte nem de outra, construir modelos que sejam, de um lado, bastante sustentáveis e que entreguem uma qualidade e segurança maior para a população. E para não ficar só na questão teórica, eu vou dar um exemplo bastante recente que a gente observou num dos hospitais públicos. Esse hospital público tinha uma gestão anterior, que já não era uma gestão direta, era através de uma organização social de saúde, e que tinha uma taxa de ocupação bastante elevada e uma fila para atendimento e procedimentos também bastante grande e demorada. Quando nós assumimos, a gente levou toda a expertise, tanto de qualidade e segurança quanto de eficiência operacional. O Einstein tem uma área de melhoria contínua desde 2006. E esse hospital começou a apresentar um maior giro de leito. Isto é, eu sou capaz de atender mais pessoas com a mesma estrutura física. É como eu tivesse aumentado a estrutura física para atender o mesmo número de pessoas. Ou, olhando por um outro lado, eu estou evitando a necessidade de investimentos em estrutura física, atendendo um número de pessoas cada vez maior. Poderia haver um questionamento dizendo, bom, não necessariamente atender mais pessoas no hospital significa qualidade. Então a gente olha os indicadores de desfecho, que é basicamente mortalidade intra-hospitalar e algumas doenças a gente acompanha mesmo no ambiente fora do hospital, e os desfechos são bastante melhores do que acontecia anteriormente, principalmente do ponto de vista de mortalidade. Mas poderíamos ter uma maior eficiência, um desfecho melhor, mas uma insatisfação do ponto de vista de experiência, e essa unidade conta com um NPS, né, dado pelos próprios pacientes, na ordem de 95. Então, essa cocriação, muito próxima da Secretaria de Saúde, que coordena esse hospital, é um dos exemplos que a gente tem difundido em todo o Brasil, exatamente em todo o Brasil, motivo pelo qual nós vamos assumir mais um hospital agora na região Nordeste. O que eu acho é que isso cada vez mais aproxima o lado público e privado, tanto na saúde suplementar, que obviamente já é um setor privado, mas essa inserção do Einstein no sistema público, e é a área que mais cresce do ponto de vista assistencial aqui dentro, nós já temos mais ativos públicos do que privados, mostra que é capaz que essa aproximação leve qualidade, segurança, eficiência operacional e maior satisfação das pessoas que são atendidas. Razão pela qual, nos locais onde nós iniciamos essas atividades, essas parcerias só aumentam ao invés de diminuir. Muito bem. Inscrito agora Mauro, executivo do Círculo Operário. Som. Alô? Tudo bom, Ilhasa? Tudo bem. Tu tens o Green Card do Rio Grande do Sul, né? Por mérito. A minha pergunta, e conhecendo a máxima do Einstein, né, que é ter uma gotinha de Einstein em cada estado desse país, como dentro desse... Te parabenizando pela palestra completa, atualizada, como sempre. Como está planejado a expansão? Está no Nordeste, está no Centro-Oeste e para a região Sul? Vem o sistema de saúde com educação e pesquisa, ele vem as partes. Existe esse planejamento e como ele está sendo planejado? Obrigado, Mauro, pela pergunta. É difícil para o Einstein, essa pergunta também está aqui dentro, né? É difícil para o Einstein fazer um planejamento no sentido de escolher a região, né? Do ponto de vista assistencial. Eu chego já nos outros pilares. Então, o que tem acontecido, a gente recebe propostas, né? Recebemos aqui visitas de secretários estaduais e municipais com uma certa frequência, mostrando as possibilidades da inserção do Einstein nas respectivas unidades. Então, o processo tem sido muito mais de uma aproximação com esses gestores públicos
e juntos entenderem as necessidades daquela região e propor uma solução. O ideal para o Einstein, como você ressaltou, é que a gente leve os 4 grandes pilares, né? Assistência, ensino, pesquisa e inovação. Como acontece hoje na região metropolitana de Goiânia, onde a gente tem um hospital privado, temos uma unidade de inovação em função do CAT e temos uma atividade no setor público em Aparecida de Goiânia. E agora, em 2024, começaremos nossas atividades de ensino. No Nordeste, conseguimos as mesmas coisas relacionadas à assistência e ensino e tem no planejamento a questão de inovação. Então, ele é muito mais uma conversa que se inicia num determinado momento. A gente vai até o local, como a gente tem feito em várias partes do país, para entender as necessidades da região e o quanto a gente pode construir junto em cima desses pilares, né? O que tem dito, determinado dentro do nosso planejamento estratégico é muito mais um limitante de crescimento do que a escolha a priori do local. Em outras palavras, a gente mede muito a nossa capacidade em termos de pessoal, porque sempre existe uma liderança envolvida nisso para migrar para essas regiões. Então é muito mais um limitante daquilo que a gente pode fazer por ano do que necessariamente dizer agora nós estamos indo para essa região ou outra, né? Então, obviamente que o Rio Grande do Sul, ou o sul do país, tem sido um foco de muita conversa aqui dentro. Na área de saúde suplementar, a gente está desenvolvendo uma parceria aí no sul, para ver se a gente consegue pilotar esse produto que eu mencionei do cuidado integrado acessível, mas obviamente estamos absolutamente abertos, né? A gente tem um apreço muito grande pela região sul, em particular para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa também levar o Einstein até essa região. Muito bem. Temos agora inscrito, então, nosso diretor de Economia e Estatística, seu Astor Milton Schmidt. Boa tarde a todos. 2 pequenos comentários, se me permite, e uma perguntinha, talvez óbvia, para o doutor Eliezer, que nos brindou com essa brilhante apresentação sobre ciência, saúde e a sua evolução. Primeiro, como cidadão caxiense, já sênior, eu lanço um olhar sobre a nossa comunidade e certamente acho que somos privilegiados. Nós temos, muito provavelmente, em termos de saúde, uma estrutura invejável em nossa comunidade, até, de certa forma, um privilégio. Um belo exemplo são os 90 anos do nosso Círculo Operário, altamente prestigiado, com apoio forte da comunidade, e esta sua longevidade só merece o aplauso da gente. Portanto, parabéns ao Círculo. Doutor Eliezer, quando eu olho a saúde assim, numa visão de planície, e desde já vou dizendo que sou engenheiro mecânico, que na época era um torneiro melhorado, né? Eu não sou nenhum conhecedor profundo de saúde, mas a gente tem a sensação que a saúde, quer pública, quer privada, ela continua sendo algo assim, de um nível, eu não sei bem como dizer, algo altamente elitizado. Quer dizer, está lá em cima, é ciência, é conhecimento acima do que se pode supor, etc. e tal. Quando eu olho o outro lado dos serviços humanos, eu vejo que as coisas, com o correr do tempo, se democratizam, se capilarizam. Não muito tempo, uma geladeira era privilégio, a televisão era privilégio, né? Mas, recentemente, o automóvel era um privilégio. O telefone celular talvez seja o melhor exemplo
de coisa recente, resultado de alta tecnologia, que rapidamente capilarizou e, sobretudo, se democratizou. E a gente não consegue, aparentemente, dizer a mesma coisa da saúde. É algo assim um pouco alto, dificilmente atingível. Quem não tem grana ou não tem empresa que suporte, vai ter que cair no vagão ferroviário da saúde pública de péssima qualidade. Como é que se faz, como é que vocês veem isso, a partir de lideranças e operadores de saúde, como a gente pode, repito, capilarizar ou democratizar a saúde? Obrigado pelos seus comentários, e eu vou ficar muito à vontade de responder a observação 1 e a 2, né? O Einstein vive nesses dois mundos. Eu estou aqui na instituição desde 1997, e naquela oportunidade, né, há 26 anos atrás, eu só conhecia o Einstein da elite. E era interessante, eu não morava no Brasil naquela época, quando eu fui convidado para vir trabalhar aqui, e eu atuava na área de terapia intensiva, que eu ficava me perguntando quem eram os clientes do Einstein, né? E num desses plantões internou um paciente oriundo de uma comunidade que fica aqui ao lado do hospital, e eu liguei para o chefe para saber como proceder. Ingenuidade minha, arrogância minha, e ele respondeu: você vai proceder como ele tivesse acesso ao Einstein, né? A minha preocupação é que era um paciente, obviamente, sem condições financeiras, como o senhor bem destacou. Naquele momento eu percebi que eu estava num lugar diferente, mas, ainda assim, atendia e atende uma elite que é inatingível, fica numa plataforma bastante elevada, mais elevada, né, que a nossa querida Serra Gaúcha. E isso foi reforçado aqui no Morumbi, numa pesquisa feita entre os moradores aqui da região, dizendo que realmente, quando olhavam para os 5 prédios onde está a nossa instituição, ou está o centro da nossa instituição, como um lugar inalcançável. Só que ao longo dos últimos 22 anos, o Einstein se aproximou cada vez mais da saúde pública. E o que eu vi ao longo desses 22 anos, tanto numa área de transplante de órgãos, altamente sofisticada, que demanda recursos humanos extremamente especializados, tecnologia de ponta e assim por diante, atendendo exclusivamente, quase, ou 99%, o Sistema Único de Saúde. E quando eu olho os agentes comunitários que saem das nossas UBSs e vão ensinar saúde nas comunidades, ensinar saúde, não é atendimento. É ensinar a lavar as mãos, ensinar prevenção, ensinar promoção. Quando Einstein decide criar ensino médio e levar para essas comunidades, ensino técnico associado ao médico, eu vejo que é possível, e numa recente atividade semelhante a essa, eu disse que o meu maior orgulho ao longo desses 26 anos é ver o quanto o Einstein se aproximou daquelas pessoas que mais precisam. Em 2020 e 2021, quando nós tivemos os mesmos resultados no lado privado, no lado público, em que nós aumentamos 200 leitos de terapia intensiva da noite para o dia, exatamente em 2 semanas, em parceria com uma empresa do Sul, nós atendemos pacientes com Covid extremamente grave, com resultados que foram meritórios em várias partes aí do mundo, em função de publicações. O que eu quero dizer é isso, que a nossa função como gestores, como líderes e responsáveis por diferentes instituições, é entender que há solução. Nós estamos muito acostumados a dizer o governo federal é A ou B, o estadual é A ou B, mas eu tenho visto diariamente, com a responsabilidade de cuidar de todo o sistema de saúde do Einstein, uma aproximação enorme com gestores públicos que querem isso que o senhor comentou: capilaridade, acesso, equidade, democracia no acesso aos serviços de saúde. E eu posso garantir que existem condições para isso. Não só o Einstein, tem várias outras instituições. E não só parcerias público-privadas. Existem vários gestores públicos com essa pauta colocada
muito claramente nas suas atitudes. O que eu costumo comentar é que se nós esperarmos alguém resolver, né? Quando o partido A ou B chegar ao poder, tudo será resolvido. Quando a questão ideológica tiver um alinhamento estratégico. Não precisa, né? O Einstein, assim como outras instituições que nós conhecemos, tem trabalhado com diferentes governos, com diferentes tendências ideológicas, e só cresce a nossa participação e a nossa capacidade de cooperar com entes públicos. Então, eu sou uma pessoa doentiamente otimista, não encaro nenhum tipo de desafio partindo do pressuposto que é difícil, etc., porque eu tenho visto resultados, né? Hoje, como eu falei, a gente atende uma população carente maior do que o atendimento privado. E muitas vezes as pessoas perguntam por quê? Porque essa operação na atividade pública, nós temos 0 de resultado operacional. A gente recebe um orçamento e executa um orçamento que vem da área pública. Não existe um FII administrativo, não existe uma margem, é simplesmente executar um planejamento construído a 4 mãos. E a razão para isso está na missão da instituição. E repito, não é só o Einstein. Na missão da instituição, estava lá escrito que a gente tinha que atender um número maior de pessoas. E isso vem se concretizando ano a ano, a ponto desse lado privado, vou chamar assim, do Einstein, ver com preocupação a nossa inserção progressiva no setor público. Mas quando eu olho para a governança da instituição, eu só recebo o sinal verde para ampliar a nossa capacidade de contribuir. A gente não dita normas, a gente quer contribuir dependendo das características da região que necessita ou que julga necessitar de algum tipo de contribuição de uma instituição como o Einstein, que tem, além da questão assistencial, todas essas áreas de pesquisa e inovação, e eu não mencionei a mais importante nesse setor, que é de responsabilidade social. Então, eu estou convicto que nós temos capacidade de melhorar indicadores de qualidade e segurança assistencial e darmos mais acesso a um grupo maior de pessoas. Doutor Eliezer, nós temos diversas perguntas aqui no nosso Slido. Dado ao horário, eu vou fazer apenas uma e vou contar com a sua gentileza, para que depois o senhor responda através das nossas assessorias aí aos interessados. Claro. A pergunta é do Júlio Chiapim, e ela é instigadora no sentido de recursos, né? Frente a todas essas evoluções, quais são as perspectivas educacionais na formação dessas novas habilidades nos profissionais do agora e do futuro? Muitíssimo obrigado novamente pela pergunta, né? Há muitos anos atrás, a gente percebeu que para cumprirmos o planejamento estratégico e crescermos, né? Há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos 5.000 colaboradores, hoje são 22.000. Nós tínhamos que desenvolver parte desse grupo de recursos humanos. Então, lá atrás, nós desenvolvemos uma faculdade de enfermagem, depois uma faculdade de medicina, e hoje nós temos 8 programas de graduação. Além desses programas de graduação, temos programas de pós-graduação sensu lato, sensu estrito, na área de pesquisa e na área de treinamento. Esse conjunto de atividades somam hoje 27.000 alunos, em todas as diferentes áreas. E por que isso? Porque essas habilidades, que possivelmente o Júlio está comentando, ela deixou de ser uma habilidade puramente técnica, né? Eu vou pegar a área médica, né, que eu estou mais familiarizado, mas eu também dou aula na disciplina de graduação de administração de organizações de saúde, que começou no início de 2023. O que a gente tem visto? É que o acesso às informações técnicas, diferente de quando eu e o Mauro fizemos medicina, né, na década de 80, nós tínhamos acesso a livros e aos nossos professores. Essa parte técnica de aquisição de conhecimentos na área médica ou em outras áreas, hoje ele é muito mais facilitado. Mas nós precisamos de líderes e pessoas que trabalhem, seja qual for o curso de graduação ou treinamento, que trabalhem em equipe. Hoje, dentro do Einstein, os líderes que têm dificuldade de trabalhar em equipe sentem isso no seu dia a dia.
Nós precisamos de pessoas que saibam cooperar, que saibam ouvir, que tenham aquilo que genericamente as pessoas chamam de soft skills. Para que isso, de novo, não fique no campo teórico, todas as nossas metodologias, seja de ensino ou de treinamento, são baseadas naquilo que genericamente se chama de TBL, né, o Team Based Learning. Essas pessoas são expostas a pequenas comunidades dentro das suas salas de aula, é como se fossem pequenas famílias, em que eles têm que, de forma coletiva, resolver problemas. E baseado numa plataforma de resolução de problemas de forma coletiva, você coloca qualquer tema em questão. Pode ser um tema técnico, em que eu estou avaliando o diagnóstico de uma doença, ou pode ser um tema de gestão, onde eu coloco um orçamento restrito para um determinado tipo de atividade. Então aqui tem dois grandes pontos. Muitas organizações perceberam que elas precisam aprender o tempo inteiro e formar parte dos seus recursos humanos. E, em segundo lugar, que esses recursos humanos devem adquirir outras habilidades, essa de trabalhar coletivamente e ter uma visão coletiva dos problemas, bem como incorporar esses conhecimentos que, obviamente, rapidamente eu coloquei aqui, na área tecnológica. Hoje, um médico ou outros profissionais não pode ter sua atuação na sua plenitude sem entender o processo de incorporação tecnológica, quando isso é realmente custo eficiente e assim por diante. Então, são matérias como matemática financeira, como tecnologia, como empreendedorismo, como liderança e assim por diante, que estão nesses cursos, nas suas diferentes plataformas e estágios de treinamento, que o Einstein oferece de um lado, mas busca nos seus profissionais e na sua liderança essa concepção maior de como é hoje um profissional que deve atuar em instituições que são complexas, porque são conhecimentos de várias naturezas, e que deve entregar, no final do dia, aquilo que as pessoas vêm procurar, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista assistencial. Muito bem. Doutor Eliezer, da nossa parte, um agradecimento mais do que especial pela sua disponibilidade, pela escolha de passar esses momentos conosco. Embora limitados pela distância, mas, como eu disse há pouco, quem sabe no futuro próximo nós possamos estar juntos. Muito obrigado. Faço questão. Muito obrigado e lhe devolvo para o seu fechamento, então, e as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer. Embora eu sou catarinense, né? Não falei isso no começo, eu tenho no Rio Grande do Sul um carinho muito especial. Eu passava grande parte das minhas férias, eu perdi meu pai muito cedo, e os meus tios me levavam desde cedo para Torres, né? Então, o meu próprio sotaque é uma mistura do sul de Santa Catarina com o norte do Rio Grande do Sul. E frequentemente eu visito Caxias, Bento Gonçalves, Gramado e outras cidades no entorno. Em julho estive aí, estive em Caxias também. E espero, no momento oportuno, não só como um turista apaixonado, mas para poder conhecer vocês de perto e trocar mais ideias tão interessantes como o setor de saúde. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na região, como empresários, como líderes e principalmente preocupados com o cidadão, não só de Caxias, né, porque Caxias tem várias empresas de alcance nacional, mas com o cidadão brasileiro. Super obrigado pela oportunidade e sucesso a todos vocês. Muito obrigado a todos, uma ótima e produtiva semana e até a próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo local. Obrigado.